Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu quero comentar um negócio para vocês muito curioso, que eu estava vendo, eu achei muito interessante, se interliga a um livro do qual eu comprei essa semana e logo em breve eu vou ler. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Porque é o seguinte, eu estou acompanhando, né, o torneio de Roland Garros aqui de tênis, que é um torneio muito tradicional que tem na França de tênis e tudo. Se eu não me engano, eu acho que ele tem pouco mais de 100 anos, acho que 101 ou até mais. Mas, cara, é um negócio muito massa, estou acompanhando, porque eu gosto de tênis, é um negócio muito interessante. É o que acontece. Eu tive a oportunidade essa semana de comprar o livro do B.F. Skinner, né, sobre o behaviorismo, que é a questão comportamental humana. Muito show, muito bacana. Aí o que acontece? Eu parei num vídeo do Fernando Menigeni, que ele foi um grande ex-tenista brasileiro, tem umas opiniões muito interessantes até, que ele falou sobre a questão de o atleta em geral, né, não só do tênis, lidar com a crítica da internet, dizendo que hoje, né, o ser humano em geral, ele não está lidando bem com a crítica da internet, que é muito difícil, você tem que ter realmente uma mentalidade muito bem colocada para não ligar para essas críticas da internet, deixar de lado essas coisas. Realmente eu concordo com ele nesse quesito, certo? Porque isso é uma base, querendo ou não, a questão de se blindar, de se tornar mais forte, também é uma base comportamental humana, querendo ou não. Isso se interliga também ao livro que eu vou ler, do B.F. Skinner. Depois eu vou trazer um pouco disso para vocês aqui, se caso for interessante. E se vocês também gostarem, óbvio. Mas aí eu tendo a complementar essa questão da seguinte forma, que eu vejo que o ser humano, por mais que tenham adversidades nessas situações e coisas, e trazendo para essa questão do esporte, principalmente, né, de lidar com as críticas, não só dentro do esporte praticado, mas fora dele, na internet, muita gente comentando nos seus posts, ou comentando no post daquilo que você representa no esporte, por exemplo, essa questão do futebol. O cara é jogador de futebol e sei lá, perde um pênalti. Aí no perfil dele ele é super criticado, mas ele tem até um certo controle de fechar os comentários, né? No caso, como é que eu posso dizer, limitar os comentários na rede social para que ele não receba aquela chuva de críticas. Mas no perfil do clube, como é aberto para todo mundo e tem que ser democrático, querendo ou não, lá o pessoal vai entupir de críticas, um negócio assim bizarro, louco, adverso. E o cara muitas vezes não vai estar preparado, simplesmente porque a cabeça dele vai estar muito entoada e ele vai ter que ter uma dinâmica de autocuidado e subsequentemente acompanhamento com profissionais da saúde mental, apoio na rede familiar, na rede de amigos, enfim, para que poder de fato lidar com essa situação e causa. E aqui, voltando para o âmbito do tênis, essa questão aqui do João Fonseca, né, que está sendo o tenista do momento, do Brasil, etc. Inclusive, estou vendo o jogo dele agora, nesse momento, contra o Dapper, que ele é inglês. E beleza, né? Tá bacana, tá show, tal, tá na terceira rodada de Roland Garros. Show, massa. Só que aí eu vi um comentário complementar essa história toda que eu estou contando para vocês aqui, que eu achei interessante de fato, porque junto a isso o Menigini estava contando essa questão da pressão do João Fonseca, porque após a segunda rodada de Roland Garros, porque ele está jogando a primeira vez Roland Garros, ele chorou, né, dizendo que a avó dele veio ver ele Roland Garros, os pais também, etc. Essas coisas, né? E foi realmente muito tocante ali para quem viu, né, de fato o jogo e depois o pós no depoimento dele. E assim, ele comentou, né, que realmente essa questão da crítica e tal, etc. E que o próprio João Fonseca, quando está próximo desses grandes torneios, ele não liga muito para a rede social, ele deixa alguém comandar, né, a gerir ali a rede dele. E ele falou dessa questão, né, que de fato o ser humano não está preparado, etc. Tudo, mas eu dou uma ponderação a essa situação e causa. Do que? De que não é que o ser humano não esteja preparado, mas é porque o ser humano está se adaptando ainda a essa situação de causa. Porque tudo bem, existe essa questão, né, ainda, né,
da lacração e tudo, etc. Mas eu creio, no meu humilde ver, que de tanto as pessoas lacrarem, principalmente de 2016 para cá, elas vão machucar umas às outras. E até aquelas que machucam também vão ser machucadas. E aí, de fato, eu creio que vai chegar um tempo, breve ou não, mas eu creio que brevemente vai chegar esse tempo, de que as pessoas vão parar para pensar, principalmente aqui no Brasil, de dizer assim, porra, cara, eu me machuquei com uma coisa, que eu lá atrás também machuquei o outro, tá todo mundo sendo machucado por isso, peraí, vamos dar um freio nesse negócio, e vai ser algo comportamental, vai ser algo que é aquela coisa do comportamento de manada, né? De seguir a manada. Então a manada, mais ou menos querendo ou não, pode até, né, no caso, continuar com essas questões e causas, mas não com tanta intensidade quanto antes, porque vai ter dois motivos para isso. Primeiro, o de adaptação das pessoas, no meu humilde ver, de que elas já foram tantas vezes machucadas que ela já está blindada desse negócio. Ela diz, ah, besteira, é um besta a mais falando. Ou mesmo vai haver uma diminuição desse negócio de cancelar o outro, porque já foi tanta gente machucada, e até quem machuca também já foi machucado, porque, lembrando, quem machuca geralmente está machucado. Aí essa pessoa vai ter uma autoconsciência, e pode ser que haja, não sei, a depender do Brasil, porque a gente não sabe de muita coisa do nosso país, nosso pobre país, nesse sentido de se a ignorância um dia vai se converter em algo minimamente lúcido, mas dificilmente pela história a gente vê, não vai, mas eu tenho esperança que pode ser por conta da dor, que as pessoas vão dizer assim, porra, cara, eu acho que tem que parar com esse negócio aí, né? Eu acho que não faz sentido, todo mundo está se machucando, todo mundo está se prejudicando, tem gente indo demais a psicólogo já numa época dessa, né? Imagine mais para o futuro. Tem gente te ceifando a própria vida ou fazendo aquilo outro, poxa, é bizarro, é louco. Então, pode haver essas duas situações aí no futuro. E de fato, haver uma melhora quanto a essa questão, não só de atletas, mas de trazendo aqui para a pessoa comum, de adaptação e entendimento de que, primeiro, não é necessário sempre destilar o ódio com qualquer coisa que saia um pouco do ponto daquilo que tu acredita. E também, de fato, no sentido de dizer, ah, cara, é mais um besta falando, não tem importância tal qual deveria ter. Ou seja, a gente vai se adaptar muito bem a essa questão e causa, e subsequentemente também vai parar com essas besteiras e talvez utilizá-la de uma maneira menos desmedida, tal qual de fato vai surgir essa primeira coisa de dizer que todo mundo está machucado e que não vale a pena um negócio desse, que de fato a gente tem que diminuir essa constância de cancelamento, que eu percebo que já está diminuindo até bastante, mas eu acho que ainda precisa mais, não só nesse âmbito do esporte, mas também no âmbito de sociedade brasileira, porque isso na mão de gente ignorante, como é aqui no caso do Brasil, infelizmente vira uma arma contra o outro, entendeu? Então é isso, é basicamente essa questão que eu discorri aqui para vocês nesse vídeo. E se você gostou dele, ele ficou até mais longo do que os outros, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas. Não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se você concorda, discorda, o que é que você tem mais a acrescentar sobre isso. Deixa aqui nos comentários para a gente poder dialogar um pouco sobre essa questão. E clica no botão de inscrever aqui, que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo.